Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, no Fonte Vivo, por Emmanuel. Capítulo 134. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. João. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais. Não obstante, reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos o modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Denise. Agora vamos pedir à nossa irmã Márcia para ler o livrinho da nossa amiga Sheila. Boa noite a todos. A mensagem do dia de hoje é apontamento oportuno. Se sofres, não agraves ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes. A irritação, o medo e a revolta deixam o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispões de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre à prece. Abriga um pensamento otimista. Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus, que não desampara seus filhos. Lembra-te de que no mundo as vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que em meio ao caminho surjam pedras e calhaus a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir que deságues no mar do amor divino, onde fruirás da paz definitiva. Graças a Deus. Obrigado. Vamos aproveitar as benesses recebidas com essas mensagens. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, com o objetivo de servir, aprender e evoluir. Te pedimos, Senhor, que a tua paz, o teu amor e os teus mensageiros de luz possam estar conosco, nos ajudando no esclarecimento, na consolação e fortificando a nossa vontade em
construir um futuro melhor. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Vamos pedir agora ao nosso amigo João para ler uma leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, João. Agora vamos passar a palavra à nossa amiga Ana, que vai conversar conosco na noite de hoje. Eu não vou adiantar qual é o assunto, porque eu acho que quando o dirigente adianta o assunto, atrapalha a introdução do palestrante. Ana, é contigo. Muito obrigada, seu Adilson. Bom, pessoal, boa noite. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de nós estarmos estudando numa sexta-feira à noite, uma noite fria, né? Mas que Jesus vem aquecer os nossos corações. Os benfeitores estão aqui para aquecer os nossos corações. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que está disposto no livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier. O título é Fidelidade a Deus. Eu fiquei muito emocionada, muito tocada quando eu preparei esse estudo. E eu espero que vocês também possam aproveitar este momento para refletir sobre esse tema, fidelidade a Deus. Então, a noite de hoje está reservada para nós conversarmos sobre a nossa relação com o Criador, com Deus. Será que nós pensamos nessa relação? Como nós estamos tratando essa relação? Como está a nossa relação com o Pai? Porque normalmente nós cuidamos da relação do pai com o filho, a relação do cônjuge, a relação de amizade. Mas e a relação com Deus, com o nosso Criador? Distante? Será que lembramos de alimentar essa relação? Então, vamos conversar sobre este tema que provavelmente a gente pouco reflete, né? E a gente hoje à noite vai pensar, vai aprofundar um pouquinho mais. Então, em uma conversa com os discípulos, Jesus esclarece: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Vou repetir, tá bom? Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde os primeiros dias. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. Quando nós refletimos sobre esse trecho do livro, nós vamos chegar à conclusão que aqui Jesus está nos ensinando o amor do amor incondicional que o Criador tem conosco. E, por vezes, deixamos essa relação com o nosso Pai no automático. Não pensamos muito nela. Normalmente, nós realizamos uma prece, agradecemos pelo dia, ou não agradecemos. Como eu falei,
deixamos essa relação no automático. Então, vamos começar a pensar se estamos sendo fiéis nessa relação com o nosso Criador. E aí, ele continua, né, fazendo diversos esclarecimentos aqui com os discípulos. E Jesus, depois de escutar os discípulos, ele pergunta assim: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Olha que trecho interessante, porque por vezes a gente dá muita atenção, como eu disse, a diversas situações. A relação do trabalho, a relação de amizade, até a coisas que são fúteis. Mas nós nos esquecemos de nos dedicarmos um pouquinho ao nosso Criador, àquele Pai amoroso, que a gente sempre fala nas preces, Pai misericordioso, amoroso. Mas e aí? Nós não podemos deixar, né, de alimentar essa relação. A gente pede tanto o apoio desse Pai amoroso, desse Pai dedicado, mas ele também vem fazer pedidos, vem fazer convocações aos nossos corações. Então, comumente, só pedimos, esperamos os feitos espirituais, mas temos sido gratos pelas bênçãos em nossa caminhada? É isso que nós precisamos refletir. Como eu falei, nós vivemos apegados às riquezas, às questões da beleza, às questões materiais aqui do plano terrestre, que satisfazem o homem encarnado. Mas nós teremos continuidade, teremos um futuro, e esse futuro é o futuro espiritual. E todas essas questões terrestres vão ser deixadas para trás. E mais do que nunca, a nossa fidelidade, a nossa relação com o Criador será importante. Por vezes, pagamos um preço altíssimo por vivermos intensamente os prazeres terrestres. E como eu falo, sempre durante o estudo, e deixando de lado a nossa relação com o nosso Criador. Como estamos respondendo aos pedidos do nosso Pai? O Pai amoroso, que a gente sempre fala nas preces, o Pai dedicado, o Pai que nos ama incondicionalmente. Como nós estamos respondendo às convocações amorosas, aos sinais, né, que ele nos manda constantemente para nós atendermos às suas leis. Quando nós estamos caminhando com tranquilidade, bem, sem tumulto, sem tempestade, está tudo bem nessa relação, né? Mas se no primeiro obstáculo, se nós temos uma questão mais complicada que faz com que a gente saia da nossa acomodação, da nossa inércia, a gente já começa a ficar meio chateada. A gente já começa a falar assim, poxa, mas eu preciso passar por isso? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Aí as questões, as perguntas, a gente começa a encaminhar para o Pai. Mas tinha que ser comigo? Né? Logo eu? Então, nós precisamos pensar, né? Se a gente, assim, não está boicotando essa relação. Se está tudo bem, meu Pai amoroso, eu sou fiel, mas se vem a prova, eu já começo a temer e eu já começo a colocar em dúvida essa minha relação com esse Pai. E aí, Jesus continua a conversar com os discípulos e vem Tiago e faz o seguinte questionamento. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes termos. Mestre, tenho um amigo que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém,
asseverou-me que o reino pregado para a vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescendo que Deus deve mostrar-se a nós, outros, somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei antes as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Então, a gente observa que o Tiago passou por uma questão, né, de um colega, de um amigo, questionar como ele deveria se comportar. Como eu disse, nós desejamos, né, ter espiritualidade ao nosso lado, e como eu falei, enquanto está tudo bem, nós estamos ali, firmes e fortes, com um discurso de fé. Mas no primeiro momento em que a base começa a estremecer, a gente já começa a ficar meio assim, a gente começa a colocar essa fé em dúvida, a gente começa a vacilar. Será que é isso mesmo? E aí a gente começa a colocar esta relação em dúvida também. Jesus esclarece a Tiago, né, da seguinte forma: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu. Não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Então, Jesus nos traz uma preciosa lição. Viver na intimidade de Deus é um mistério que não poderá ser percebido senão pela fé. E por isso, mais uma vez, precisamos cuidar desta relação. Precisamos, mais do que nunca, alimentar a nossa fé para estarmos cada dia mais próximos do nosso Criador. Aconteça o que acontecer. Para que possamos aderir à intimidade com Deus, temos que renunciar à nossa vontade. Vamos lembrar aqui da oração: que seja feita a vossa vontade. Como eu disse, a gente fala no automático, a gente reza no automático e a gente acaba não refletindo e não percebendo se realmente estamos sendo sinceros, verdadeiros e se não estamos inteiros nesta relação. Mas é claro, meus irmãos, que é difícil a gente colocar isso em prática. Como espíritos imperfeitos, foi o que Jesus disse aqui para o Tiago. Nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. E nós estamos, aos pouquinhos, aprendendo essa verdade. Aos pouquinhos, nós estamos aprendendo a não temer tanto, a confiar no que o Pai providenciou para nós. Lembremos, né, do mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É profundo quando a gente lê. Ler por ler é fácil, mas será que nós estamos amando o nosso Criador de todo o nosso coração? É essa pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Se praticarmos tal mandamento, não nos afastaremos dos desígnios celestes. E aí, o Jesus continua conversando lá com os discípulos, esclarecendo. E vem mais um questionamento. O Tadeu. O Tadeu, ele se dirige a Jesus assim:
Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino dos céus, na face deste mundo? Inquiriu Tadeu. E a pergunta do Tadeu, quando eu li, eu falei, nossa, perfeito, né? Porque certamente nós também temos esse questionamento em alguns momentos. Mas, Jesus, como é que vai ser, então, eu viver como um homem, né? Como apóstolo do reino de Deus, neste mundo, aqui, né? Aqui neste orbe terrestre de provas e de expiações, onde eu encontro tantas tentações, tantos prazeres, tantos desvios. E aí, mais uma vez, o mestre esclarece. Em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Então, Jesus deixa claro que nós vamos precisar optar pelo caminho que nós vamos querer seguir. E que caminho é esse que nós estamos tomando? Será que estamos optando pelos prazeres terrestres? Ou será que nós estamos optando pelas virtudes sublimes do céu, pelo reino que nós somos constantemente convidados? Né? Aí a gente lembra aqui da parábola das bodas, daquele festim que vai ocorrer, e a gente pensa que a gente vai poder participar do festim de qualquer forma. Mas para participar do festim, nós precisamos o quê? Nos preparar. Precisamos estar aptos a fazermos parte do festim. E é esse convite que todos os dias, todos nós recebemos. Jesus, Deus, não faz distinção entre os espíritos. Cada um no seu tempo, cada um será convidado de uma forma, mas uma coisa é certa, todos serão convidados. E aí, vem mais uma parte, vem o Zebedeu, né? E a gente se identifica muito, né, irmãos? Com o Tiago, com o Tadeu, com o Zebedeu. Na verdade, é um dos filhos de Zebedeu que vai fazer a seguinte pergunta. Qual é a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. E aí vem o Jesus e esclarece. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Aí o André, em seguida, faz a seguinte pergunta a Jesus. Mestre, nesses últimos dias, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E é muito interessante a pergunta do André, porque todos nós sempre damos um jeitinho de escapar do trabalho, né? Sempre, mas eu estou doente, eu estou cansado. Claro, há momentos em que a gente realmente não vai poder ter a saúde para poder estar aqui participando do estudo, ou poder ir à casa de Francisco, mas de alguma outra forma a gente vai ter para poder estar participando do trabalho espiritual. E aí vem o Jesus e esclarece. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro.
Nenhuma questão ficou sem resposta. Jesus foi matando, né, as respostas, foi esclarecendo aos discípulos todas as dúvidas que eles tinham. E, consequentemente, esclarecendo também as nossas dúvidas. As nossas dúvidas de homens que ainda são apegados a tantas coisas que não vão nos auxiliar na nossa relação espiritual. E aí, eles continuam lá, conversando, né? Jesus vai tirando outras dúvidas, a lição ela é muito grande, eu separei somente uma parte, e o trecho do Boa Nova termina com um belo parágrafo. Jesus continua a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis, através de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. É um belo trecho para nós refletirmos e para nós também sermos mais fiéis ao reino dos céus, ao nosso Criador. E eu gostaria de encerrar o nosso estudo com a seguinte mensagem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eis a ideia força para a continuidade de nossa tarefa de iluminação, de nossa perfeita intimidade com aquele que nos criou. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que a nossa relação com o nosso Criador possa começar a ser mais bem cuidada por nós, diariamente, que nós possamos ser fiéis ao nosso Pai amoroso e misericordioso. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Muito obrigado, querida. Excelente as suas explicações. Você me fez lembrar até de uma história que um psicólogo, ele é médium, eu não sei se ele é mineiro ou se é paulista. Ele é muito conhecido, mas eu esqueci o nome dele agora. Ele contou que ele trabalhava num centro e toda a sessão tinha um rapaz que sentava assim nas primeiras filas e ele via que os amigos espirituais, o Dr. Bezerra, inclusive, mexia muito na cabeça dele. E ele foi passando. Uns 2 meses depois, ele estava na reunião e viu que o Dr. Bezerra estava presente, junto com outros médicos, e tinha um médico especial. Ele ficou observando que os espíritos conversavam entre si e tal, e ele não sabia de que eles estavam tratando. Quando terminou a reunião, ele perguntou: doutor, houve algum problema aí? Ele falou: não, aquele rapaz que nós estávamos preparando, ele tinha um tumor muito sério no cérebro, e a medicina terrena não opera esse tipo de tumor. E nós conseguimos um especialista no plano espiritual para retirar esse tumor, que a gente ia tirar hoje, e ele não apareceu. E ele foi depois pesquisar e descobriu, porque estava chovendo, o rapaz falou: eu vou lá todo dia, hoje está chovendo, não preciso ir. A fidelidade é de Deus. Nós não estamos, né? Nós é que vacilamos. É exato, perdemos as oportunidades. É. Ele ainda perguntou: doutor, vai ter outra oportunidade? Ele falou: só Deus sabe. É lindo esse trecho do Boa Nova. Esse livro é muito bom, mas é para a gente ler estudando o livro, para poder Isso entender mesmo. aquelas nuances que tem entre um trecho e outro. Né? Muito boa a sua palestra, te agradeço a sua presença e teu carinho. Muito obrigada, eu que agradeço a todos vocês, com certeza. Uma recomendação, volte sempre. Pode deixar, é só me chamar. Tá. Vamos agora aproveitar esse ambiente maravilhoso que se fez para todos nós. Vamos fazer a nossa irradiação. Vamos lembrar aqueles que não puderam vir, que têm problemas.
e vamos pedir a Deus que nos ampare a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Querido benfeitor, queremos te agradecer primeiramente pelas bênçãos que recebemos. Mas não podemos nos esquecer daqueles irmãos que sofrem, que andam pelas ruas, pela humanidade toda. Te pedimos, Senhor, que a tua luz, a tua paz, esteja presente para os governantes dos países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar de seus povos e de seus países. Te pedimos a vossa bênção para o nosso Brasil, para todos aqueles que comandam e que dirigem as atividades terrenas dos países, que estejam sempre presentes com a paz e o amor fraterno. Te pedimos vossa bênção para os irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, nas casas de saúde, onde houver dor e sofrimento, que os teus mensageiros possam levar a paz e o amor para todos. Te pedimos para os irmãozinhos que dormem nas ruas, nas calçadas, sem um lar, sem um abrigo, sem nada. Que a vossa paz esteja presente, o reconforto moral e espiritual possa se fazer presente para todos, e, se possível, um agasalho ou um alimento. Que a vossa paz esteja presente também, Senhor, nos nossos lares, nos lares dos nossos amigos e nos lares dos nossos inimigos, principalmente. E te pedimos que não podemos esquecer de pedir a tua bênção para a nossa casa fraterna de Francisco de Paula. Muita paz, Senhor. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E vamos aproveitar e fazer a prece para os irmãozinhos desencarnados. Jesus amigo, te pedimos vossa bênção de esclarecimento para todos esses irmãozinhos que atravessam as fronteiras da nossa atmosfera terrena e espiritual. Que todos eles possam receber um amparo, a paz, o carinho fraterno desses amigos espirituais mais esclarecidos, que possam esclarecê-los contra a vida no plano espiritual e a vida no plano material, a fim de que eles possam, entendendo através do esclarecimento, compreender os vossos ensinamentos e o que realmente estamos fazendo, não só aqui na Terra, como também na nossa atmosfera terrena e espiritual. Que a vossa luz ilumine e ampare a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir a nossa irmã Lígia para fazer a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus, nosso querido amigo, nós só temos te agradecer por todo o amor e por todo o ensinamento que recebemos hoje aqui, essa noite. Que eles possam vir a germinar em nossos corações, auxiliando-nos na nossa tão necessária e importante reforma íntima. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu não pulei nenhum item, não, né? Não. Então, obrigado, Lígia. Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, a nossa reunião está encerrada. Agradeço a presença e o carinho de todos, mas eu peço que espere um pouquinho, que a nossa irmã Márcia vai ler o boletim da casa. Boa noite mais uma vez a todos. Então, eu vou ler aqui rapidamente o boletim para informar a todos. Não precisa ter pressa. O plano de reabertura da congregação, né, que já está em andamento, já vem acontecendo, né, ele sofreu as seguintes alterações que foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não é mais necessário, para quem está assistindo presencialmente, não será mais exigido o comprovante de vacinação, também não é mais necessário se inscrever
para assistir às sessões e o distanciamento mínimo de 1 metro continua a ser mantido, né? A congregação ela tem atualmente as seguintes reuniões públicas presenciais: terças, às 9 da manhã e às 8 da noite. Quarta, às 9 da manhã. Quinta, às 8 da noite. Sexta, às 5 da tarde. E domingo, às 3h30 da tarde. 3 novas sessões serão reiniciadas em junho, presencialmente. Na quinta-feira, dia 15 horas, no dia 2 de junho, logo na primeira semana, 15 horas. No dia 7 de junho, semana seguinte, também, uma terça-feira, às 15 horas. E no dia 22 de junho, quarta-feira, 9 da manhã, o Recanto de Sheila, que é aquela reunião realizada no térreo, lá no refeitório, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, nós convidamos os irmãos, né, aqueles que quiserem, podem ir e assistir às nossas sessões. À exceção das sessões de quinta-feira e a do Recanto, né, todas as demais estão sendo transmitidas pelo YouTube e pelo Facebook. A gente está esperando mais voluntários para trabalharem nessas transmissões, para receberem os irmãos que lá chegam, né? Então, a gente está aguardando. Os médiuns também, que quiserem trabalhar, entrem em contato comigo para a gente marcar a vidência, tá bom? O atendimento fraterno está sendo realizado presencialmente e acompanha os horários das sessões públicas presenciais. A gente também convida os irmãos, a gente tem um estande de livros espíritas nas sessões públicas, então a gente convida os irmãos a adquirir o seu exemplar, né? Também convidamos os irmãos a se tornarem sócios da congregação, contribuírem de alguma forma lá com o nosso asilo, né, que é o Lar de Francisco, especialmente com os nossos vovozinhos. A gente também convida os irmãos para visitar o site da congregação, conhecer as atividades, tanto virtuais quanto presenciais, que a gente realiza, e aproveitem para se inscrever no nosso canal do YouTube e se inscrever em algum dos nossos cursos, porque nós temos vários estudos que estão acontecendo de maneira virtual ainda, tá? Por enquanto. E a gente também está convocando médiuns voluntários para trabalharem, fazerem parte da equipe de atendimento ao médium enfermo. É um trabalho maravilhoso que já acontece há vários anos e de visita aos enfermos. Então, aqueles que estão interessados devem entrar em contato com o Mário Monken, no telefone 988999931. Uma maneira muito boa, né? muito gostosa de estudar a doutrina espírita é através do Clube do Livro Espírita Francisco de Paula, né? Então, associe-se através do site, entra lá no site, lá na primeira página tem a opção para se inscrever no Clube do Livro Espírita. Agora, as nossas campanhas, né? Como vocês sabem, nós temos não só o asilo, mas também damos assistência com cestas básicas às mamães e famílias da escolinha de evangelização e também assistidos que cadastramos. E também damos enxovais para as mamães carentes, né? Então, a gente está precisando, para os enxovais, de fraldas de pano, de sabonete infantil, essas calças de pezinho, né? Ainda mais nesse frio, um conjunto de pagão, macacão curto comprido, podem entregar na congregação, tá? Suas doações. As cestas básicas, também a doação pode ser feita de duas maneiras, ou através de transferência de conta da nossa conta bancária, que está lá no site, todas as contas, ou
levando o alimento não perecível na congregação. Então, quando aproveitar para ir assistir a uma sessão, ou quando estiver passando por lá, leva um alimento não perecível, o arroz, feijão, óleo, café, açúcar, né? E para o nosso asilo, para os nossos vovôs, eles estão precisando de terapeuta ocupacional, tá? Além disso, também, eles precisam muito das fraldas geriátricas, claro, né? De tamanho G a G e XG. Eles precisam da pomada Dersane para as alergias e ficarem, às vezes, muito tempo deitados, né? Precisam de roupa íntima, masculina e feminina, de esparadrapo micropore, de ataduras. Então, quem puder, leve sua doação lá na congregação ou diretamente no lar, que fica na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. O lar ainda está com restrições de visita, tá? Ainda está. Então, se for levar a doação lá, tem que deixar na porta, tá bem? Mas, se Deus quiser, logo, logo eles vão poder receber. Eles estão saindo para visitar os parentes. Isso eles saem, adoram sair, né? Mas para receber visita é que é mais complicado. Então, queridos, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Boa noite.